Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e você está no canal A Escrita do Universo. Neste vídeo você terá a resolução da prova de matemática que ocorreu ontem no concurso para escrevente TSJ-SP em 28 de maio de 2023. Inicialmente, eu gostaria de convidar você a acessar ao canal, se inscrever, deixar seu like e, se possível, você dar aquela força para o canal adquirindo o e-book Aprendendo Matemática, que é um e-book para concursos. Se você tentar também a carreira de perito criminal, eu sou perito criminal há 21 anos e posso preparar você para o próximo concurso, inclusive de delegado, com aulas de criminalística e de direito processual penal. Nós temos então esses dois concursos que irão abrir ainda este ano. Então não desista do caminho, entre conosco e você terá o campo das exatas totalmente resolvido. Tudo bem? Então vamos à aula. Esse primeiro exercício, ele envolve a soma desses números que tem que dar 100%. Você tem uma tabela com várias porcentagens: alimentação, habitação, transportes e quanto de educação. Esse X que corresponde à educação, esse valor que a gente não sabe, tem que totalizar 100%. Então o exercício basicamente era este. Você teria que somar e descobrir qual é a porcentagem destinada ao grupo educação. Muito bem, a soma que você teria que fazer à mão, não há calculadora, não é isso? Dá 94,35. Então quanto falta para inteirar 100%? Você teria que subtrair 100 deste valor e você chegaria no resultado de 5,65. A resposta, portanto, a letra E. 5,65. Resposta a letra E. O exercício 72, ele envolve porcentagem ou regra de 3. Eu vou fazer esse exercício neste vídeo de duas maneiras. Então, tanto com porcentagem quanto por regra de 3. Então, eu espero que numa delas você se adapte melhor à forma de raciocínio. Você tem umas vendas que ocorreram em 2022, totalizando 330 bilhões. Tá? Como a resposta está em bilhões, a gente não precisa mexer nesse bilhões aí, que seria 10 a sexta, né? Mas você pode entender que em 2021, um ano antes, tinha X bilhões. Ele pergunta para você quanto é esse X bilhões. Mas a gente sabe que houve uma queda. Ele tinha um valor maior que 330, caiu 10% e resultou em 330 bilhões. Esse é o problema que você tem que resolver. E tem que dar uma dessas respostas, que é um número maior. O como você pode calcular? Através de porcentagem, 10% menor, que nós vamos começar agora. Você tem, por exemplo, esquece esse problema. Vamos supor que você tem 100 reais. E você vai aplicar um valor, um fator, e tem que resultar 90. Significa que esse fator gera uma perda de 10%. Você tinha 100, passou para 90. É o que está acontecendo com esse problema. Você tinha 300 e tantos bilhões maior do que 330 e quer chegar no 330. Então o 330 está fazendo o papel do teu 90. E a resposta de A até E está fazendo o papel desse 100. Então quanto é esse fator que você tem que multiplicar por X, que você não conhece, para chegar em 330? Então nós temos que 330 dividido por 0,9 dá 367 bilhões. A outra maneira é através de regra de 3. Se você tem em 2021 X bilhões, significa que você tem ali 100%. O que aconteceu? Uma queda em 2022. Passou para um valor menor, que você sabe quanto é, 330 bilhões, e que corresponde a uma perda de 10%. Então, você tem 90% desse valor. Se você multiplicar em cruz, vai ficar 90 vezes x é igual a 330 vezes 100. Passa o 90 para o outro lado e o resultado continua dando 367. Essas duas maneiras são duas maneiras simples de se fazer e chegar na resposta 367. Portanto, a resposta é a letra D. Esse exercício 73, ele envolve o quê? Sistema de duas equações e duas incógnitas. Você tem uma pesquisa realizada em 2019 com 200 pessoas. Soma todo mundo dá 200. Todas as pessoas. O número de pessoas que não tinham filho ou filha, você chamaria de quê? De X? Não. Você tem que usar uma simbologia que você olhe e já saiba o que é. Número de pessoas que não tinham filho ou filha, eu chamei de NSF, de número de pessoas sem filhos. Esse número eu não sei. Mas o número de pessoas que tinham filhos e filhas em 2019, eu chamei de NCF. Número de pessoas com filhos. Mas ele fala que essa razão, o que é razão? Razão é uma divisão. Essa divisão
Dá quanto? 6 sobre 19. Poderia escrever x sobre y igual a 6 sobre 19. Não é a melhor notação, mas a melhor notação é você olhar para esse x e saber que é número de pessoas sem filhos. Então, essa é a nossa primeira equação. É lógico que eu posso passar o NSF para o lado direito e escrever em termos do NSF. Eu sei que a soma das duas quantidades de pessoas, número de pessoas sem filhos mais número de pessoas com filhos, dá 200. Logo, eu sei resolver esse sistema e achar quem é NSF e quem é NCF, porque eu sei resolver um sistema de duas equações a duas incógnitas. Uma das maneiras é você isolar uma variável e jogar na outra equação, que é o que eu fiz. Eu joguei o NSF do lado esquerdo sozinho, passei o NCF para o lado direito e vou jogar na equação 2, onde tem NSF, eu jogo número de pessoas sem filhos, eu jogo 6 sobre 19, número de pessoas com filhos. Então, essa é a maneira que eu faço. Todos os termos, todos, eu multiplico por 19. E eu chego nesta equação. Muito bem. E agora eu passo o 25 para baixo, porque 6 mais 19 dá 25, e cheguei no resultado do NCF, 152 pessoas, que é o número de pessoas com filhos. Portanto, se o total é 200, eu tenho que subtrair, né? Ou jogar ali. Eu tenho essas duas maneiras de fazer. Então, no lugar de NCF, eu jogo 152, e aí o que eu tenho? 152 vezes 6, dividido por 19, dá 48. Ou seja, a soma das duas quantidades está dando 200. Tá certo? Muito bem. Agora vem a parte mais difícil do exercício. Aliás, eu achei esse exercício aqui o mais difícil da prova. Tá? Então vamos lá. Agora você tem uma outra situação que é no ano passado, não é mais 2019. Nós estamos em 2023. No ano passado, 2022. Tá certo? 2 anos depois, então o ano passado, o número de filhos, de pessoas com filhos, sem filho, alterou. Então ele fala que o número de pessoas sem filhos, novo agora, no ano passado, é o anterior de 2019 diminuído de 12. Como é que você vai escrever isso? Você não pode usar a mesma variável, NSF sem filhos. Você tem que usar o número de sem filhos agora numa nova situação. Eu chamei de NSF', que está relacionado com NSF, com o número de pessoas sem filhos diminuído de 12. Ou seja, havia diminuído de 12 unidades que ele fala no texto. Eu já sei quem é NSF. O número de pessoas sem filhos está dando 48. E eu vou jogar nessa equação 3. Então, vai ficar 48 menos 12, que dá 36. Se a soma está dando 200, então eu fiz essa conta e achei que o número de pessoas novo no ano passado, que ele está falando, é 164. Tem um probleminha aí que muita gente pode querer recorrer, porque ele fala na pesquisa realizada no passado. Quando ele fala no passado, subentende-se que está falando no ano passado. Mas 2019 também é passado, gente. Então, quem quiser entrar com recurso aí sobre isso, dizendo que não ficou claro, que deveria ter escrito aí na pesquisa realizada no ano passado. Então aí você está trabalhando com as quantidades com linha. O número de pessoas sem filhos no ano passado, que eu chamei com linha. Então eu tenho 36 e 164. E eu vou fazer essa divisão, que eu tenho certeza que é aquilo que ele queria que a gente fizesse. E vai dar 36 sobre 164, dividido por 4 em cima e embaixo. A resposta, portanto, deste exercício nesta condição a resposta é a letra C. Bom, esta questão 74, ela envolve média aritmética, a soma do xi dividido por n, ou seja, a soma das idades, a soma dos valores, a soma dos orçamentos, dividido pela quantidade de orçamentos. Média aritmética é isso, você soma as quantidades e divide pelo número de quantidades que você somou. Como você tem 3 orçamentos, você soma x1, x2, x3, eu coloquei nessa ordem uma ordem crescente, ou seja, eu vou usar nesse exercício que o valor de x1 é menor que de x2 e que é menor que de x3. x3 é o orçamento mais caro, vamos dizer assim. Ele diz que a média aritmética dos 3 orçamentos é 29.500. O maior deles é quem? x3. Primeira coisa que eu faço antes é passar o 3, multiplicando o 29.500. O orçamento 3, um orçamento maior, ficou 1.200 mais caro que o do meio. Eu estou chamando isso de x2. É claro para mim, está correto, perfeito o que eu estou fazendo, porque não é o x1. Então ele fala que o maior deles, que é o x3, mais alto, que o valor do orçamento não menor. Qual é o orçamento que não é menor? É o x2, porque x1 é o menor. Então x3 é igual a x2 mais 1.200. Ou seja, o x3 ele é mais caro, ele é o x2 mais 1.200. Muito bem. E o menor deles? O menor deles ficou, que é quem? O x1, ele ficou mais baixo de 2.250 que o valor do maior orçamento, que é x3. Então, eu pego x3 e subtraio de 2.250 e tenho aí um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. E quem
Quem é x1? Ele pergunta. Qual é o valor do menor orçamento? É bem fácil esse exercício. É clássico de sistema de equações. Você joga tudo em termos de x1 e acha x1. No lugar do x2, você escreve alguma coisa x1. No lugar do x3, você joga alguma coisa x1. Ou seja, nós temos 3 equações a 3 incógnitas. Quem que é x1 mais x2 mais x3? 88.500. Muito bem. Agora, no lugar do x1, eu não mexo. No lugar do x2, eu ponho quem? x3 menos 1.200. Joia, porque a segunda equação, x2 é igual a x3 1.200. Ah, professor, você passou o 1.200 para lá com sinal negativo? Sim. Quem que é x3? O que é x3? É x1 mais 2.250. Ah, professor, você passou o 2.250 para lá? Sim. Ou seja, x1 mais x1 dá 2x1. Eu sei x3 em termos de x1? Sei. X3 é x1 mais 2.250. Então, no lugar daquele x3 lá que está aparecendo que não devia, tem que estar escrito em termos de x1, eu escrevo em termos de x1. Igual a 85.200. E, finalmente, eu cheguei no resultado. x1 é 82.200 dividido por 3, que dá R$ 28.400. Portanto, a resposta é a letra A. Muito bem, agora, de novo, um sistema de duas equações a duas incógnitas. Como ele gosta desse tipo de problema, né? Mas agora envolve não média aritmética. Esse problema eu também achei o segundo mais difícil, né? Não dá para pesar qual que é o mais difícil, aquele ou outro, mas esse aqui também ele é bem complicadinho, então eu pedi a sua atenção. Ele não é simples, tá? Porque você tem dois tipos de mercadorias, A e B, e aí eu chamei de P1A o preço unitário sem desconto do produto A. Não tem desconto nenhum. Você compra, por exemplo, uma unidade, não tem desconto. 2, 3, você só vai ter desconto se você comprar nessa faixa entre 80 quantidades de produtos quer dizer, mais de 80 do produto A ou B, aí você tem. Então, se você comprar muito, entre 80 ou até 150 quantidades, nesse intervalo, você tem desconto. E ele fala os valores de descontos aí. Então, o que acontece? Você vai ter R$10 de desconto se você comprar 100 quantidades, e é o que você compra, 100 quantidades, você está dentro daquela faixa, né? Então, você tem R$10 de descontos do produto A. Então, o que eu faço? Se você faz 100 quantidades de um produto que tem um desconto de quanto? De R$10, vai ficar 100, abre parênteses e fecha, P1A, que é o preço do produto A, com esse desconto. Mais 50 quantidades do produto B. Como você comprou um número menor que 80, 50 quantidades do produto B não tem desconto. Você só teria desconto do produto B de R$15 se você comprasse mais de 80. Então, esta é a equação que você tem. Agora, você vai para a outra afirmação dele, né? Se o cliente comprar mais de 150 quantidades, ele compra 200. Então, ele tem um desconto de 15. E como ele comprou 300 quantidades, né? Então, vai ficar um desconto de 20. É mais de 150, né? Ele fala 300 unidades de B, pagando o total de 34 mil. Então, eu tiro R$20 de P1B, que é o preço unitário, e multiplico pelo 300. Nós temos, então, aqui um sistema de duas equações a duas incógnitas. E se eu multiplicar por menos 2, eu vou ter menos 2 vezes 100. Quanto que é menos 2 vezes 100? Dá menos 200. Quando eu somar com o 200 do P1A, se eu tenho mais x e menos x é zero, para sumir com o P1A e ficar só alguma coisa P1B, alguma coisa P1B, e eu acho P1B, certo? Então, eu multiplico todo mundo na equação 1. Esta linha aí é a equação 1 multiplicada todo mundo por menos 2. E aí eu somo, passo um traço de fração e somo. Vai ser cancelado o P1A. Então, vai ficar só os números aí nesses parênteses. Então, fica esta conta aí para você fazer. Passa todos os números para o outro lado, ou soma já do lado esquerdo, depois passa para o outro lado. Tanto faz, você chega que P1B é 90. Se você sabe P1B, você joga na equação 1, na equação 2, você acha que o P1A é R$80. E aí ele te pede o quê? Ele te pede esta soma. P1A mais P1B, portanto, é R$170 e a resposta é a letra E. Este outro exercício, ele envolve geometria plana. Eu adoro geometria plana. O logotipo de uma repartição pública tem o formato de um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. E para efeito de ampliação, então você vai ampliar a logomarca, né? A relação entre o lado maior e o lado menor é 17 sobre 8. Então ele fala, sabe-se que o maior lado desse logotipo mede 17 sobre 8 da medida do menor lado. Então C sobre A é 17/8. Até aí tudo bem? Eu chamo de ABC A o menor e C o maior. C sobre A, maior sobre menor, 17/8. E aí ele fala que o A é 4 centímetros. 4 centímetros, então,
eu jogo no lugar do A. Então, C sobre 4 é 17 oitavos, passa o 4 para o outro lado. Há uma simplificação, né? O 2 fica embaixo, 17 sobre 2. Muito bem, eu vou usar agora para calcular como a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, eu preciso da base B. Então eu não tenho o B, só tenho o A e o C. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras, que é esse aí, e jogo no lugar do A aquilo que eu sei, que é 4. No lugar do B eu não jogo nada, porque eu não sei, é a minha incógnita. E no lugar do C eu jogo 17 sobre 2. Passa o 16, que é 4 ao quadrado, para o lado direito, ele troca o sinal. Você tira a raiz quadrada, e a raiz quadrada de 225 você podia fatorar, que 225 é 15 ao quadrado, e dá 15 sobre 2 o B. Agora, isso não é a resposta, né? 15 sobre 2 é só a base do triângulo. Então, qual é a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. A base é 15 sobre 2, o A é 4 e o 2, que está do lado direito aí, é devido à fórmula. Tá? Então, se você fizer essa conta, olha que conta fácil, não precisa fazer conta nenhuma, né? Porque este 4 vai embora com esse 2 vezes 2. Portanto, a resposta é 15, certo? 15 centímetros quadrados é a área do triângulo. Resposta à letra B. Bom, pessoal, eu estou muito feliz de ter resolvido esta prova para você. Espero você se inscreva no canal. Nós vamos fazer vários vídeos preparando para perito criminal e outras carreiras policiais, vídeos para Transpetro, e você pode prestar apenas com o ensino médio. Então, eu gostaria de desejar um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.